Faça que uma pessoa faça o que eu estou fazendo agora. Eu ler uma passagem da Bíblia e lembrar de uma pessoa e ligar isso a ela. Porque eu nunca preguei em aniversário de igreja. Tenho o quê? 24 anos, eu prego o quê? Aos 2 anos mais ou menos. Eu não sei o que é isso. Digo, Deus, dá graça. E eu comecei a ler o livro de Êxodo. E através desse livro, Deus me mostrou o seu Ayrton assim de uma forma poderosa. Através dessa passagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 17. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 17. A partir do verso de número 8. Eu vou aguardar a igreja e eu peço que você não feche a sua Bíblia. Nós vamos passear um pouquinho pelas Escrituras essa noite. Aleluia. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Tem alguns irmãos procurando, eu vou aguardar. Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés assim um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é a minha bandeira. Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira coisa que eu consigo entender ao ler essa passagem é que Moisés ofereceu ao seu povo que estava no meio de uma batalha cobertura espiritual. A primeira ação de Moisés, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, foi interceder pelo povo, dando a ele total cobertura espiritual. O segundo ato de Moisés foi ter estratégia, escolher os homens de guerra, porque Amaleque tinha usado de uma forma covarde para atacar o povo de Israel. Ele tentou atacar os menos favorecidos, aqueles que não tinham conhecimento de batalha. Foi por isso a ira do Senhor ao dizer que o nome deste homem seria apagado, porque ele tentou atacar o povo de Deus da forma mais covarde possível. Ele foi um adorador. Moisés adorou o Senhor, não apenas nos momentos de vitória, não apenas nos momentos de triunfo, mas ele adorou ao Senhor todas as vezes que o povo de Israel levantava murmurações contra aquele homem. Glória a Deus. É assim que nós devemos ser, meu querido. A tribulação e a dor, ela não tem endereço e ela não escolhe horário para acontecer. Convém que aquele que crê no Deus que criou os céus e a terra se mantenha firme na sua presença, porque aquele que tem promessa diante dos Deus que nós servimos será protegido por ele. Se existe promessa na sua vida, se tem um plano de Deus sobre você,
Aguarde e veja o livramento que o Senhor teu Deus te dá essa noite. Aleluia. Moisés, ele foi perseverante. Porque a Bíblia diz que a sua mão cansou. Mas a Bíblia não diz que ele desistiu. Moisés perseverou com fé, que daria a vitória através do nome do Senhor. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo nessa igreja é a assistência que a liderança da igreja recebe. Eu vim aqui 2 vezes, mas Facebook responde muitas perguntas que nós temos. O nosso pastor posta muita foto no Facebook observando tudo o que acontece na igreja. Aleluia. E observando, eu vejo a congregação em alguns lugares. Vejo aqui que ele está muito bem assessorado pelas pessoas que ele escolheu para o ministério. Você, obreiro, você, pastor responsável pela congregação. Você é o Arão e Ur na vida de Moisés. Você é aquele companheiro na vida do pastor aí. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a meditar nessas escrituras. Outra coisa que Moisés fez. Moisés teve a humildade de ouvir quando foi necessário. Logo após essa batalha, ele recebeu a visita de um homem chamado Jetro, que era o seu sogro. E se você ler comigo lá no capítulo 18, é só mudar a página. A partir do versículo 21, Jetro vai dar um conselho para Moisés. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eu passei por ministérios que tem vida que tem medo de perder o seu trono. Eu já passei por ministérios onde pastores querem nem ter mais noção de raciocínio, mas não querem ter ninguém sendo levantado dentro da igreja. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu observei aqui. O pastor Ayrton não tem medo de exaltar e levantar vidas com quem Deus tem propósito de liderança. Glória a Deus. Eu não congrego aqui, eu sou de fora. Através do que eu vejo, através do que eu fico sabendo. Isso é muito difícil, meu irmão. E mais uma vez ele se assemelha com Moisés nisso. Porque quem aqui da liderança tem parentesco com o pastor Ayrton? Alguém? Moisés tinha filhos e eles mal são citados na Bíblia. Se for filho e tem chamado e quer, exerce. Mas isso não é a condição para você liderar dentro dessa igreja. Basta que você seja servo do Senhor e se disponha a adorar a Deus em espírito e em verdade, e você será usado dentro dessa igreja. É isso que eu tenho percebido estando fora daqui. Observando as coisas que acontecem nas redes sociais, observando quando eu venho aqui nessa igreja, que eu vejo o pastor aí circulando, observando, aconselhando. Isso é uma das coisas mais lindas que eu tenho observado na congregação de vocês. Mas tudo isso, todas essas coisas seriam inúteis se não tivesse o direcionamento do nosso Deus. Porque, por mais organizado que você seja, por mais cuidadoso que você seja, se você não põe Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que você faz, meu querido, sinto muito, esse negócio não vai para frente. Mas se no seu coração você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as coisas podem para aqueles que creem no nome do Senhor.
Não são algumas coisas, são todas as coisas. Quando nós colocamos o direcionamento do Espírito Santo sobre nossa vida, quando nós decidimos simplesmente deixar o Espírito Santo tomar conta de nós, Ele se responsabiliza pelos nossos passos. E se os seus passos estão diante de Deus, meu irmão e minha irmã, não tem como nós sermos derrotados. Glória a Deus. Porque não há derrota. Não digo que não há derrota na vida do crente, mas não há derrota naquele que se permite ser direcionado por Deus. Mas, ao meditar o que eu iria trazer essa noite, eu ainda não estou na mensagem, estou apenas fazendo uma saudação a respeito daquilo que eu penso dos irmãos, aquilo que o Senhor me direcionou a dizer, porque eu, como servo do Senhor e chamado pelo Senhor, eu não tenho dúvidas em dizer que essa igreja está seguindo os passos do nosso Deus. Sabe por quê? Se Moisés não tivesse tido visão de que Josué tem um grande potencial, quem iria ser levantado no meio daquela geração incrédula? A mesma coisa é nos dias de hoje, meu querido. Você liga a sua televisão, você liga o seu rádio, tudo pode acontecer. Mas no meio dessa geração incrédula, você, jovem, é o futuro dessa igreja. Você que está aí sentado, se você colocar no seu coração esse projeto, Deus, eu quero continuar a obra, uma hora o seu pastor aí vai sair, vai partir para a glória para o Senhor se não tiver arrebatamento antes. O pastor aqui responsável também vai. Mas o nome da igreja, a palavra da verdade, não morre, porque tem uma geração que está se levantando para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! E essa geração é você. Essa geração sou eu, aonde quer que eu esteja. Porque o chamado, muitos têm chamado, muitos mesmo. Pessoas que agora estão dentro de cadeias, pessoas agora que estão opressas, têm chamado em suas vidas. Mas exercer o chamado é muita oração e joelho no chão. Glória a Deus. Porque no chamado você passa por todos os tipos de prova. Vem calúnia, vem contenda, vem as famosas pombagiras. Você que é jovem, você sabe muito bem do que eu estou falando. Vem de tudo um pouco. Mas segue firme, segue fiel, e Deus será contigo. Aleluia! Agora sim, vamos entrar na palavra. Aleluia! Quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, ao que trazer para a igreja, eu me lembrei da prática dos judeus. Toda a festa de um judeu, ela tem como objetivo trazer uma lembrança daquilo que eles passaram no passado. O objetivo do judeu com as suas festas de Páscoa, festa dos pães asmos, se você estudar o Antigo Testamento inteiro, você vai ver isso. O objetivo das festas em Israel é trazer a lembrança, o livramento que Deus tem dado sobre as suas vidas. E dentro desses 20 anos, você é o mais antigo ou o mais novo. Esse é o momento de relembrar que mesmo no meio da prova, mesmo no meio da dificuldade, Deus tem honrado esta igreja dos seus 20 anos de existência. É o tempo de lembrarmos das primeiras dores, para entendermos como é que nós vamos seguir adiante. E Moisés, depois de toda a dificuldade de tirar aquele povo do mar, tirar o povo do Egito, deu de cara com um mar enorme, passou por esse mar, passou pela incredulidade do povo, passou por 1001 dificuldades. Depois que ele saiu do Mar Vermelho, ele começou a adorar e glorificar ao Senhor no capítulo 15, quando você observar. Mas logo depois do cântico, novamente esse homem passa por dificuldades.
eles começam a procurar por água e não encontram. E claro, como não poderia deixar de faltar, os israelitas começaram a murmurar e a dizer: nos tiraste do Egito para nos matar de sede. Senhor, eu abandonei a faculdade, eu abandonei aquele emprego que eu tanto queria pela tua obra, é isso que eu recebo. O pior erro que eu cometi foi ter entrado na obra, porque pelo menos no mundo eu seria formado, seria um pouquinho perigoso e estaria tudo bem. Mas as dificuldades que nós passamos e as provações que nós passamos não podem se comparar do que é ter o nome escrito no livro da vida. Nada que possa acontecer não vai ser uma traição, não vai ser um nome sujo, não vai ser uma prova que vai lhe tirar da presença de Deus, porque todas essas coisas passam, mas você tem toda uma eternidade para viver com Deus. Tudo isso você tem ainda a viver diante do Senhor. Por isso persevere, por isso creia que Deus tem projeto na sua vida. E depois desse cântico, Moisés aguentando no pé do vidro, o povo murmurando, ele ora ao Senhor. E o Senhor, quando ele vai fazer um milagre, ele faz um milagrezinho. Ele levou o povo logo para um oásis. Só que chegando nesse oásis, a água era amarga. E tome murmuração do povo de novo, porque aquele povo não tinha um entendimento que as provas que Deus fazia aquele povo passar é para que aquele povo demonstrasse fé diante do Deus que ele serve. Porque se um Deus foi capaz de abrir o mar para o povo inteiro passar e matar o maior representante dentro de uma nação que foi Faraó, porque ele não seria capaz de purificar aquelas águas? Glória a Deus. Era uma questão simples, mas mesmo assim era um povo extremamente incrédulo que estava naquele deserto. E eles murmuraram outra vez, e Deus purificou as águas e eles foram abençoados. Depois disso, começaram a caminhar de novo, e o povo chega mais uma vez para Moisés e diz: Moisés, temos fome. Moisés, queremos comer. Moisés ora ao Senhor mais uma vez, e Deus faz que maná caia do céu. E olha que coisa simples, com o maná caído do céu, a única coisa que Deus disse para o povo foi o seguinte: povo de Israel, colha uma vez, colha outra vez, mas não guardem para o dia seguinte. A primeira coisa que o povo fez foi guardar para o dia seguinte. Então o que foi que aconteceu? Apodreceu e criou o bicho. Mais uma vez, o que Deus queria para aquele povo era uma aproximação ainda maior. Deus não queria esfregar na cara deles que podia trazer maná para eles todos os dias, mas o que Deus queria colocar no coração daqueles homens é que eles poderiam viver toda a sua vida no meio dos milagres do nosso Deus. O que ele estava dizendo para aquele povo é o seguinte: ei, a partir de agora você depende de mim. A partir de agora eu vou fazer um milagre todos os dias da sua vida para que você glorifique o meu santo nome. Foi para isso que ele enviou o maná, o povo glorificar o nome de Deus. O povo se esqueceu que eles eram obrigados a fazer tijolos. O povo se esqueceu que nem a palha mais os egípcios queriam dar. Eles apenas colhiam para comer e trabalhar para si, e mesmo assim eles desejaram voltar para o Egito. Sabe qual é o problema de hoje, meu querido? As pessoas se esquecem do prazer do que está na presença do Espírito Santo. Eles se esquecem do trabalho fardo que era a prostituição, que era a lascívia, que era essas coisas, mas por causa de pequenos prazeres, dá vontade de voltar.
Se apega ao pequeno prazer. Aquela circunstância. Esse é o problema. Não do povo de Israel, mas da grande maioria das pessoas. Depois do maná, novamente o povo tem sede. E Deus pede que Moisés bata na rocha. E novamente, aquele povo é farto de água. O que mais me impressiona é que Deus em nenhum momento diz para Moisés: por que esse povo murmura tanto? Por que esse povo reclama tanto? Toda vida Deus os abençoa, mas eles reclamam demais. Por quê? Deus não apontou a acusação. Porque no meio da prova e no meio da dor, também tinham aqueles que se calavam e aguardavam na presença de Deus. Assim somos nós. Vivemos numa geração iníqua e perversa. Mas Deus ainda não voltou, porque é necessário que vidas se convertam a Jesus. E no meio daquele povo havia Josué e Caleb. No meio daquele povo havia Miriam, havia Arão e havia Hur. Pessoas que diziam ao povo: creiam no Senhor. Pessoas que eram evangelizadas dentro da tribo. E é isso que nós temos que fazer. A partir desses 20 anos e mais 20 anos que virão e assim por diante. Essa é a grande missão da igreja. Para que a palavra do Senhor seja pregada nos 4 cantos da terra. É para isso que nós somos chamados. Quando você se ocupa com as coisas de Deus, você esquece as coisas do mundo. Se você alimentar o seu coração de coisas espirituais, as coisas do mundo não vão te perturbar. É claro, é óbvio, aquilo que eu alimentar vai prevalecer. Então, se alimente do maná do Senhor e seja próspero onde quer que você ande. Aleluia. E por fim, esse povo chega ao Monte Sinai. E chegando ao Monte Sinai, Deus faz uma das suas manifestações mais poderosas. Depois, se você quiser ler, está lá em Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, Deus vai se manifestar de uma forma poderosa e de uma forma tremenda ao povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que aquele monte começou a fumegar. Raios e trovões começaram a acontecer. Se você quer que a parte mais direta, o versículo 18 e 19, está escrito assim: todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Você imagina que você está no plano e olhar para o monte Sinai e Deus fazendo todo tipo de manifestação da sua glória. Aí Moisés sobe para o monte para receber as instruções que vão até o capítulo 32 de Êxodo. E é exatamente aqui que era o ápice da mensagem que eu queria deixar à igreja nessa ação de graças. Foi o que o meu coração mais doeu ao ler. Por quê, irmão? Porque Moisés, quando ele sobe para receber as instruções do Senhor, o povo constrange Arão a construir um bezerro de ouro. Quando foi que isso aconteceu? Depois de muitos dias que Moisés estava ali. Muitos dizem: o povo caiu porque o líder estava fora. Mas em todo momento que Moisés estava fora, eles olhavam para o monte e ele estava fumegando com a glória de Deus.
Eles olhavam para Deus praticamente todos os dias, através das manifestações daquele monte. O que foi que aconteceu? Esse povo, quando viu essa manifestação, tremeu o seu coração e temeram ao Senhor. O que foi que aconteceu para que esse povo caia? O que foi que aconteceu que esse povo desistiu e resolveu voltar a adorar os deuses do Egito? A resposta é dura e simples. Eles se acostumaram com a glória de Deus. Eles se acostumaram a ir à igreja todos os dias. Eles se acostumaram com o culto todos os dias. Eles se acostumaram com a manifestação de Deus dentro da igreja. Eles se acostumaram. E a rotina não faz bem em nenhuma área da sua vida. Quando você se acostuma com o ministério, parece que ele não tem mais o mesmo valor. Quando você se acostuma com o seu casamento, parece que ele não tem mais o mesmo valor. Quando você se acostuma com a convivência da sua família, parece que ela não tem mais o mesmo valor. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles se acostumaram com a presença de Deus. Não se acostume que a sua vida espiritual a cada dia seja uma novidade de vida. Que a sua vida espiritual a cada dia seja uma renovação. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia! A maior prova disso é que 20 anos se passaram e essa igreja está viva para a glória de Deus. E mais 20 anos virão, e mais 50, e a igreja permanecerá, porque ela não vai se acostumar com a glória de Deus, mas fará a cada dia uma nova experiência com Deus que ela serve. Qual o grande pecado dessa geração? Era por isso que eles festejavam, porque Deus dava livramento. Mas eles também festejaram, porque mesmo errando, eles foram perdoados. Glória a Deus. O que eu mais lamento é que a grande maioria não entendeu. Porque depois de 40 anos, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. O tempo é um teste para muitas coisas. O tempo mostra a nossa mudança de vida. Talvez você e seus amiguinhos de 10 anos, hoje você vê formado. Incrível que a grande maioria dos meus amigos da minha infância já estão casados, inclusive com filhos. Aí pensa na pressão, eu estou psicológica. Todos casados e com filhos. O tempo nos mostra muitas coisas. O tempo também é usado por Deus para ver como estão os nossos corações. Por isso, meu querido, não permita que o tempo seja um empecilho na sua vida espiritual. Diga assim para você mesmo: Deus, não importa o tempo, não importa a hora e não importa a circunstância, mas eu, teu servo, sempre te adorarei. Mas, irmão, nós sempre temos os percalços da vida. Temos. Quando nós nos acostumamos com a glória de Deus, parece que a pessoa que Deus escolheu para estar ao nosso lado, estou falando para isso para você, jovem, porque eu sou jovem, eu não posso dar sermão dos senhores, mas no jovem vamos lá. Mas quando você se acostuma com a glória de Deus na sua vida, a sua namorada cria o mesmo valor como se ela fosse do mundo. É por isso que você cai, porque você se acostumou. Você perdeu o temor. O se acostumar é perder o temor. O se acostumar é deixar de entender que você não está pecando apenas contra o seu próprio corpo, você não está prejudicando apenas a si mesmo, mas quem está ao seu lado e principalmente ao Deus que você serve. Não se acostume, jovem, com a glória de Deus.
Quantos anos você custou aprendendo a tocar um instrumento? Quantos anos você custou para aprender a ter essa vozinha linda que você tem? Quantos anos você custou para poder ter esse dom de ministração da palavra? Então não jogue fora pelo passar do tempo, porque Deus veio construindo isso no seu coração para que você fosse a manifestação da glória dele. Porque daqui a 20 anos, meu querido, meu amado, muitos de vocês que se colocaram firme na presença do Senhor vão estar louvando e glorificando a Deus nesse lugar. Aleluia. Porque esse tipo de mensagem no culto de ação de graças é porque é exatamente no momento que nós estamos comemorando e tendo vitória que Satanás vem nos tentar. Porque quando tudo está destruído, meu irmão, ele só vai terminar o serviço. Mas temos que estar vigilantes na vitória e na derrota e na prova. Nós temos sempre que estar vigilantes, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas o Deus que te escolheu veio para te dar vitória, veio para te dar vida e vida em abundância, meu querido. Aleluia. Qual é a mensagem que eu tenho para você essa noite? Sejam fiéis a Deus no decorrer do tempo. Sejam fiéis ao Senhor no decorrer da caminhada. Porque como em Apocalipse está escrito, aquele que prevalecer, lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, espere Deus, aguarde Deus. Podem durar anos, podem durar décadas, mas a promessa de Deus sobre a sua vida, ela está guardada no coração de Deus. E a promessa sobre a vida dessa igreja também está guardada no coração de Deus. Por isso, meus amados e minhas amadas, aguardem o teste do tempo. Aguardem, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas a glória do Senhor e a palavra do Senhor permanece para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre. O desejo vai embora, a aprovação também vai embora, as circunstâncias da vida também vão, mas o amor de Deus por você irá permanecer para todo sempre. Por isso, guarde o seu coração na presença de Deus. Eu já estou pregando de uma forma diferente, mas quando eu peguei a Bíblia para ler, eu tirei do guarda-roupa, ela estava oleosa, como se tivesse ungida. Glória a Deus. E eu entendi o recado, eu entendi a mensagem. Plante a fidelidade, plante a espera, e um dia aqueles frutos que estão dentro daquela igreja irão florescer para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Hoje eu estou plantando fidelidade no seu coração. Hoje eu estou plantando paciência na presença do Deus que você serve. Porque chegará um dia que essa semente brotará e você não poderá contar os bens e as bênçãos que Deus tem guardado para você. Aleluia. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Se você crê, diga amém. E aplauda o nome do Senhor.